Boa noite, amigos garimpeiros. Aqui quem vos fala é o Ataliba Leite. 18 horas e 28 minutos do dia 27 de abril de 2022. Caros amigos, ouvindo esse áudio aqui do Milton Gatti, de 6 minutos e 59 segundos, que foi mandado para o meu inbox, eu ouvi atentamente e continuo a dizer: por que será que não querem a verdade? Por que será que fogem tanto da verdade? Por que tamanha facilidade em reconhecer o ilícito, em reconhecer a criminalidade? Isso me deixa estarrecido e ao mesmo tempo com asco. Caros amigos garimpeiros, eu quero dizer a vocês com toda clareza. Eu vou repetir o que os senhores já estão cansados de ouvir, mas vou repetir novamente. Entendam que a Comigasp, uma empresa distinta, com CNPJ distinto, número 34.878.587.1000 de ré 58, NIR distinto, número de matrícula na Organização das Cooperativas do Brasil, secção Pará, distinto, apropriou-se indevidamente da área da cooperativa de origem, porque não conseguiu roubar tal documentação e muito menos pegar a assinatura do seu presidente, Jucá, e do Luiz Abreu. E assim sendo, os mesmos em estado de desespero, comprometidos com a quadrilha do Collor de Mello e PC Farias. Todas as provas documentais eu tenho, e eu não sei por que esses formadores de opinião se acovardam diante disso, se negam à verdade. Parece que há um interesse em canalizar o garimpeiro para um gueto garganta abaixo da desgraça no lombo da classe garimpeira. Abram seus olhos, garimpeiros. Então, a cooperativa Comigasp, tão logo a Receita Federal viu o crime, imediatamente cancelou seu CNPJ. Ela deixou de existir. Ela passou 14 anos sendo um fantasma, uma desgraça, uma maldição na costa do garimpeiro. Vocês já viram algum fantasma ter legitimidade para realizar qualquer operação financeira dentro do sistema de mercado? É esse lixo aí. E o mais grave, senhores garimpeiros, 15 dias depois que essa cooperativa já tinha sido extinta, seu CNPJ cancelado por vícios, por esbulho, estelionato, formação de quadrilha e prevaricação com bandidos dentro do DNPM. Por favor, mande esse áudio lá para a Agência Nacional de Mineração. Alguém, às vezes, pode ficar mal satisfeito com a Taliba. Mesmo sem existência legal, ela requereu dentro do DNPM, na época em que o SNI era gritante e havia um acordo, Curió havia recebido dinheiro da turma do Collor de Mello para tomar a Serra Pelada dos garimpeiros. Se eu falo é porque eu provo. Se eu bato no peito é porque eu provo. Me admira muito. Camaradas por aí rosnando nas redes sociais que tem que fazer acordo com bandidos para blindar e proteger bandidos. Isso é imoral. Isso me dá asco. Então, caros amigos, essa Comigasp inexistente foi ao DNPM e com todo o poder de influência, com bandidos e etc., conseguiram o processo número 850.424 e o processo 850.425.1990. 15 dias depois que ela já estava podre debaixo do chão. Pasme, quando o Curió viu que a coisa fedeu, ele correu para Brasília. Você sabe por que eu consegui esse documento? É porque o Clênio estava lá no Conselho Fiscal e ele exigiu. Se não fosse, eu não tinha como denunciar isso. É assim, essa corja de bandido blindando bandido, isso me dá nojo. Então ele foi até o diretor-geral do DNPM Nacional, Dr. Elmer Prata Salomão, e lá conseguiu uma certidão do DNPM Nacional, com a assinatura do próprio Elmer Prata Salomão, publicado no Diário Oficial da União. Se eu falo é porque eu tenho todas as provas.
aonde o diretor-geral do DNPM autorizou um cadáver sem CNPJ a funcionar dentro do garimpo de Serra Pelada como empresa de mineração. Pasme, eu denunciei novamente esse fato ao governo federal, ao ministro da Justiça, ao presidente da República, ao diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Hugo Bica, e ao ministro de Minas e Energia, Almirante Bento de Albuquerque Leite. O que está ocorrendo é que as autoridades pediram a minha autorização formal, com identificação pessoal, para proceder às investigações. Mas por que é que os formadores de opiniões não querem saber da verdade? Eles querem proteger bandidos. Quem é que deve mais? Se alguém achou ruim, me denuncie para as autoridades, para que eu prove essa porra. Eu já estou desgraçado de nojo, de ódio de tanta sacanagem. Pessoas querendo usar as redes sociais para manipular e confundir e levar as pessoas ao erro, ao fracasso. Isso é uma covardia, falta de respeito a esses senhores de terceira idade que deveriam estar descansando em paz. É por isso que eu perdoo cada um desses senhores de terceira idade, porque de tanto serem tripudiados, tem hora que já não conseguem nem entender o que está ocorrendo. Mas, na verdade, o que está ocorrendo é isso aí. É um bando de criminosos com medo de cadeia porque o circo pegou fogo. A casa caiu. Estão todos caindo de podre. E estão arquejando com medo de afundarem de uma vez. Isso aí chama-se arquejamento. Então, caros amigos, a porcaria do processo DNPM 850-425 é que fez a quadrilha de bandidos comandada pelo bandido Moro, Sebastião Curió, que se aliou ao outro bandido, Edson Lobão. Como eu coloquei hoje já aí nas redes sociais o vídeo, documentos, eu tenho um vídeo completo, onde eles induziram na Assembleia em 2007 a sociedade garimpeira, onde levaram uma pinha de rabos brancos para fazer o circo coral. E aí deram o golpe de misericórdia na classe. E o mais grave, com a assinatura destes homens, eles pegaram o processo de uma cooperativa morta, morta, cadáver, e converteram no alvará de pesquisa morto, 1485 DNPM 2007. Acharam pouco? Se eu falo isso é porque eu denunciava, eu tenho esses protocolos de denúncia guardado lá no estado de Goiás. Posteriormente, o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, ele temeu assinar a concessão de lavra 514/2010 por causa das denúncias contundentes, cabais. Igualmente está ocorrendo hoje. As autoridades nos órgãos de governo estão mandando a Polícia Federal investigar, porque realmente não dá para mascarar. Naquela época era comunista no poder, hoje nós temos um governo de centro-direita, Jair Bolsonaro. E isso está deixando essa corja de velhacos assustadas, são pessoas que têm compromissos escusos. Vocês verifiquem aqueles da Assembleia de 2007, quem estava lá induzindo as pessoas ao erro? Tradicionais bandidos que querem estar sempre no poder, controlando e manipulando para levar o pessoal ao fracasso. Então, caros amigos, família garimpeira, esses mesmos bandidos foram aqueles que entregaram Serra Pelada 90% para a quadrilha do Colo de Melo em cima do CNPJ extinto. Se eu falo essa porra, é porque eu provo esse caralho. É a mesma quadrilha de bandido que fabricaram 10 milhões de cotapartes ilegais em cima desse CNPJ morto, uma cooperativa que não existia, mas os criminosos sustentaram essa quadrilha de bandidos às custas da morte, do crime, da violência, envolvendo pessoas dentro do governo federal, causídicos, diretores e uma pinha de bandidos servindo de base de sustentação. Até quando esse espetáculo vai durar? Essa é uma pergunta que não quer parar. Essa pergunta não quer calar. Diante de tantos fatos, vamos usar o outro exemplo. Se eu falo isso é porque eu tenho todas as provas.
No ano 2000, eu fui expulso do quadro social desta organização criminosa porque eu cobrava esclarecimento de tudo isso. Mesmo por causa da idolatria, o porra louca do covarde do Curió estava em Brasília, nós estávamos arriscando a vida em 1996 para não perder a mina. Tive que pagar advogado porque esta organização criminosa não podia fazer isso. Estavam preocupados em arrumar dívidas, vender os créditos, destruir o crédito, tudo que nós temos na Caixa Econômica, tudo, porque a missão desta quadrilha de bandidos é destruir. Abra seus olhos, garimpeiros. Eu não estou citando o nome, a carapuça pega para quem está envolvido no crime. Os que são inocentes são dignos de perdão. Cuidado, aqueles que estão tentando induzir as pessoas ao fracasso, lutar contra Deus é perigoso. Serra Pelada é projeto de Deus. Não brinque com coisa séria. Em 2000, no ano 2000, eles botaram 2 interventores e eles fizeram um documento em cima de um CNPJ 10 anos depois, um cadáver de 10 anos. Em cima do CNPJ extinto pela Receita Federal. Como é que essa desgraça incorporou a cooperativa de origem se ela era um cadáver? Tu já viu por acaso algum cadáver sair da tumba e ir para a igreja para casar com alguém? Como é que esse cadáver sem CNPJ pôde incorporar de alguma maneira legal o patrimônio da cooperativa de origem Congasp? Se um cadáver não existe lei para garantir cadáver, nem lei espiritual, nem lei material. Como é que vão me explicar os bandidos que estão defendendo esta tese? Apresenta as formas, as provas legais que dão sustentação para isso, porque lá em cima o governo federal está mandando investigar essa coragem de bandidos. Caros amigos, se não fosse uma pessoa muito séria ter me informado em tempo hábil, eu e o Parazinho, saudoso Parazinho, e a saudosa Jane Maria Rezende, termos denunciado e deflagrado essa quadrilha de bandidos no ano 2000, eles teriam comido todo o dinheiro que tem na Caixa, no Banco Central e os tambores de lama nórdica na Casa da Moeda do Brasil. Eu já coloquei esses documentos aí tantas vezes, já denunciei tanto que nem convém colocar mais. O importante é que tudo isso já está na mão do governo federal, inclusive nas mãos do presidente, doutor Ítalo, do Tribunal Regional Federal, Primeira Região no Planalto. Sobre esse golpe que bandidos estão pensando que vão comer nossos créditos que estão lá. Eles podem esquecer que denúncia que o Ataliba Leite faz, ele não volta atrás, não arranca. E eu quero ver bandidos na cadeia. E a Justiça Federal do Trabalho está ciente desse lixo aí todinha, está lá deflagrado, CNPJ morto, NAT morto, 34.878.587 mil de ré, Comigasp morta, há décadas atrás. Como é que pode indivíduos maquiavélicos querer induzir as pessoas a acreditar que um cadáver pode nascer, ressuscitar e fazer um acordo, incorporar um patrimônio, um defunto que só deixou uma herança maldita, se apoderar de uma mina avaliada em trilhões de reais para dar um golpe de misericórdia na classe? Sociedade garimpeira, venham sem temor e sem tremor. Próximo dia 8 de maio de 2022, vamos acabar com essa cachorreira. Venha um grande mar de pessoas. Vamos usar o mesmo ato que esses pilantras usaram em 2007, o órgão supremo do cooperativismo, a Assembleia Geral. Vamos mostrar para as autoridades constituídas deste país, e tão logo nós encaminhemos pessoalmente o protocolo com os registros, a presença, o mar de pessoas, junto aos órgãos de governo, nós vamos arranjar um advogado e vamos até a Juíza Federal do Trabalho apresentar para ela todos esses fatos. Vamos lançar esse lixo por terra para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Vamos acabar com essa cama de gato. Nós somos o povo. E juntos nós faremos histórias. E juntos mudaremos o próprio curso da história. E juntos adentraremos para a história que conseguimos acabar com o emaranhado. Esta organização criminosa, onde bandidos querem a qualquer custo blindar e proteger seus parceiros às custas da miséria da sociedade. Isso é uma covardia. É um modus operandi mais imoral que eu já vi em toda a história da minha vida. Isso é imoral. Autorizo migrar mais este áudio, sem restrição, Ataliba Leite, Serra Pelada, 18 horas e 43 minutos do dia 27 de abril de 2022.